Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Motivo de alegria, podendo estar mais uma vez aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações. Você não veio aqui nesse lugar em vão, não. Você veio aqui porque você tem um propósito com o Senhor. Você tem um compromisso com o Senhor. É por isso que você está aqui nesse lugar. Amém? Louva a Deus pela vida dos pastores, por cada membro deste lugar, por este rebanho. Aleluia, na qual tem Deus confiado ao pastor, na qual tem conduzido com sabedoria, com discernimento, com entendimento e com visão espiritual. Amém, igreja? Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo 13, vamos fazer menção de 9 versículos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 13, do 1 ao 9. Glórias a Deus. Deus seja louvado nesta noite. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9. Toda a igreja encontraram? O título dessa mensagem é A Parábola do Semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Esse texto é pouco falado nas igrejas, né? Mas eu creio que meus irmãos já leram bastante, na qual Jesus, ele ensinava os seus discípulos, ensinava a multidão naquela época, por meio de parábolas. Jesus, ele veio nessa terra ensinando, mostrando o caminho, mostrando as revelações do céu. E Jesus ali, ele sai de sua casa e vai ali rumo à praia, ao mar. Ali juntamente com seus discípulos, Jesus se encontrava ensinando, e uma grande multidão vai até Jesus. Ou seja, multidão essa sedenta, multidão essa necessitada, multidão essa precisando, aleluia, de ouvir algo novo, porque Jesus, ele tinha coisas novas naquele momento para aquelas pessoas. Jesus, ele quando se depara com aquela multidão, ele vai até um barco e entra ali no mar e começa a ensinar aquele povo. Ou seja, as pessoas foram até Jesus, Jesus foi para o barco. Irmãos, quando a gente vai até Jesus, Jesus, ele vai tomar o controle da situação. Jesus vai tomar o controle de nossas vidas. Quando a gente vai até Jesus, a gente demonstra que a gente precisa, aleluia,
da direção certa, porque Jesus é a direção certa. Quantas pessoas estão buscando direção, meus irmãos, no caminho errado, e acaba tendo dificuldade, acaba tendo problema, acaba entrando em desespero, porque a solução não está no homem, a solução não está no mundo, a solução está em Jesus, a solução está nos caminhos de Jesus. É por isso que necessário é a gente estar firme, alicerçado na presença de Deus. E quando Jesus se depara com essa multidão, Jesus começa a falar sobre parábolas de um semeador. Jesus começa a relatar da semente sendo semeada. Aí eu te pergunto, igreja, qual foi a semente que semearam em vossos corações? Porque se hoje a gente está aqui neste lugar, é porque a semente ela foi plantada. Jesus compara 4 tipos de semente, e uma delas, Jesus compara a semente ela caindo ao pé do caminho. E essas que caíram ao pé do caminho, Jesus compara as pessoas que escutam a palavra do Senhor, que é a semente, mas não compreende. Quantas pessoas hoje estão escutando, mas não estão compreendendo? Quantas pessoas hoje estão escutando a palavra do Senhor, entrando na igreja e fora, e não estão compreendendo, estão saindo da mesma maneira, não estão saindo transformados conforme o propósito que o Senhor tem nas vossas vidas. Porque a palavra do Senhor, quando ela é introduzida em nossas vidas, algo diferente tem que acontecer. Porque a palavra do Senhor ela vem para impactar, irmãos. A palavra do Senhor vem para transformar. Quantas pessoas hoje se encontram aí fora, escutaram a palavra, mas não compreenderam? Irmãos, qual a semente que está sendo semeada em vossos corações? E a segunda comparação, Jesus compara a semente na vida dessas pessoas ali caindo sobre o pedregais, sobre as pedras. Ou seja, as pessoas até recebem essa palavra com alegria, mas não tem raiz, não tem estrutura, não tem maturidade, e logo essa palavra ela não surge o efeito que ela deve surgir. E a palavra do Senhor vem nos dizendo, meus amados, de outra semente que caíram no meio dos espinhos. Ou seja, essas que caíram nos espinhos, vieram os cuidados do mundo, a sedução, os prazeres, e sufocaram, deixaram a semente sem frutífera. E no texto, no decorrer do texto, Jesus vem falando para os discípulos, porque eles perguntou a Jesus, por que por meio de parábolas o Senhor fala com eles? Aí Jesus disse, é para se cumprir o que Isaías disse. Ou seja, eles têm ouvido, mas não estão ouvindo. Eles estão vendo, mas não estão percebendo o que está acontecendo. Irmãos, Jesus nos criou, nos formou. Olha a saúde que cada um de nós tem. Podemos escutar, podemos enxergar. Será que estamos escutando e enxergando conforme Deus quer? Conforme Jesus quer? É por isso que tem muitas pessoas hoje em dia enfermas, porque não estão escutando, enxergando conforme Jesus Cristo nos concede a visão espiritual.
Devemos, irmãos, enxergar como Jesus enxerga. Devemos escutar, aleluia, conforme Deus Ele quer. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 16 e o 17: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não o ouviram. Ou seja, naquela época, os discípulos estavam presenciando, contemplando, aleluia, as maravilhas do Senhor, o agir do Senhor, o manifestar de Deus. Jesus falou para eles: muitos que não estão aqui, aleluia, eles queriam ver. Ou seja, irmãos, hoje você está com a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, enxergando, aleluia, as santas escrituras sagradas. Hoje você tem saúde, hoje você está aqui de pé na casa do Senhor, aleluias. É como a irmã tem dito a respeito das perseguições, dos sofrimentos. Jesus compara, meus irmãos, aqueles que foram semeados, aleluia, nos pedregais. Eles recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quantos hoje estão abandonando os caminhos do Senhor por causa da perseguição, por causa da angústia, por conta da dificuldade, das adversidades que estão passando no dia a dia? Quantos estão abandonando os caminhos do Senhor, irmãos? É noticiário, a gente podemos ver nos jornais, nas redes sociais, as pessoas que outrora diziam ser crente, diziam louvar o nome do Senhor, e hoje abandonaram os caminhos do Senhor. Qual a semente que está sendo semeada, meus irmãos, em nossos corações? Será que estamos prontos, preparados para suportar, aleluia, a perseguição tremenda nessa terra por causa da justiça, por causa da palavra de Deus? A Bíblia diz no livro de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 10: bem-aventurado são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há um reino preparado para a igreja, há um reino preparado para a nação, para o povo que renuncia, aleluia, o mundo, para um povo que renuncia, aleluia, às perseguições. Vai vir, meus irmãos, a dificuldade. Não é fácil servir a Deus. Mas Paulo diz lá no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, irmãos, nós vamos vencer a tribulação, nós vamos vencer, meus irmãos, a perseguição, mas o seu amor tem que estar depositado em Cristo Jesus. Você só vence a luta, a perseguição, com o seu amor em Cristo Jesus. Não adianta você passar pela dificuldade, pela perseguição, pelas lutas sem Jesus. Você não vai conseguir, meus irmãos. Qual é a semente que foi semeada em vossos corações? Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para você nessa noite. Qual é a semente que você está deixando entrar no seu coração? Muita semente está sendo semeada, meus irmãos, no coração das pessoas. Elas até recebem a palavra com alegria, recebe, mas não tem raiz, não tem estrutura, não quer passar pelo processo,
não quer passar pela perseguição, não quer passar pela luta, mas quando vem uma luta, abandona os caminhos do Senhor. Não, irmãos, Jesus nos chamou para ir até o fim. Jesus nos chamou, nos alistou para o exército de Cristo. Somos soldados de Jesus Cristo. Temos que ter a convicção que estamos preparados para combater com o mal. Temos que ter a convicção e a certeza que temos a força necessária para renunciar ao mundo, para renunciar aos pratos do inimigo, para renunciar, aleluia, às artimanhas do diabo, porque Jesus nos chamou para ser vencedores. Seu versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, quando a gente tem determinação na nossa vida, pode ter certeza que não vai ter nada, meus irmãos, nada que vai impedir a sua decisão. Nada pode impedir a sua decisão, a sua escolha. Sabe por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. Então, ou seja, se você escolher, não vai ter diabo que vai te vencer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: Ele te deu o poder de escolha. O poder está na sua vida, o poder está na sua casa, o poder está na sua história. Basta você praticar o poder da escolha. Mas tudo que o diabo quer é impedir. Tudo que o diabo quer é atrapalhar. Tem pessoas que nesta noite veio aqui pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus, aleluia, a força para poder vencer, meus irmãos. Mas diga uma coisa: você só vai vencer o diabo com Jesus Cristo de Nazaré. Você só vai vencer o diabo buscando ter intimidade com Deus, buscando comunhão com Deus, buscando se separar do mundo, buscando se separar, aleluia, se renunciar dos prazeres mundanos. A gente não vence o diabo, meus irmãos, tendo comunhão com o diabo. Não, a gente vence o diabo tendo comunhão é com Deus, aleluias, é com o Espírito Santo de Deus. Aí sim você vai vencer, você vai conseguir viver o que Deus tem preparado na sua vida. Eu só consegui vencer o diabo, os pratos, os laços, tudo que o diabo tinha me oferecido. Eu só consegui vencer porque eu fiz um compromisso com Jesus. Você só vence com compromisso com Jesus. No casamento não é desse jeito. Você só não vence tendo um compromisso com a sua mulher, ou vice-versa. Você vence, irmão. Você vence. Jesus nos chamou para vencer, meus amados. Jesus nos chamou para poder dar frutos, não ser frutíferos, igual aquela semente que foi semeada ao pé do caminho, nos espinhos, nos pedregais. Não, Jesus nos chamou para que a nossa semente venha estar na terra boa, ou seja, para dar frutos para o reino de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, é tão sério. A gente temos que estar atento, percebido qual é a semente que está sendo semeada em nossos corações. Tem pessoas que não conseguem ficar 3 anos, 4 anos na igreja, já sai. Que semente é essa, irmãos? Que Deus é esse que está buscando? Jesus nos deu força para vencer o mundo. Que Deus é esse que as pessoas estão buscando, irmãos? Que semente é essa que está sendo semeada? A gente está vendo, é pastores, é obreiros, missionários,
largando o arado, saindo da igreja. O que está acontecendo com o povo de Deus? Temos que ser igual Paulo, temos que ser igual José. Vamos viver a promessa, vamos viver o chamado de Deus. José, para viver o chamado de Deus, ele passou por tantas lutas, ele passou por tantas dificuldades. Paulo, para viver o chamado de Deus, passou por perseguição, ou seja, perseguia, virou perseguido. Abraão, para viver as promessas de Deus, tinha que sair da zona de conforto da sua família. Ei, Jesus disse para aquelas pessoas que tinham falado: Jesus, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. Jesus falou: não, minha mãe, meus irmãos, é aqueles que fazem a obra de Deus. Ou seja, tua família está aqui, irmãos, também. Você tem uma família na sua casa, mas também tem uma família aqui, que faz a obra de Deus, que faz a vontade de Deus. Essa é sua família, varões, irmãos, meus amados, essa é sua família. Sua família não é aqueles que falam: não, vamos fazer isso errado. Não, não, isso aí não é família, isso é inimigo, isso é o diabo, querendo tirar você do propósito, querendo tirar você das promessas do Senhor. Jesus Cristo veio para nos conceder essa promessa, mas o poder de escolha, de decisão, está nas vossas mãos. Aí você, meu irmão, medita, qual é a semente que está no seu coração? É a semente que vai vir as perseguições? É a semente que vai vir as lutas? É a semente que vai vir as afrontas, as dificuldades? Se for essa semente, irmãos, se desistir, o diabo vai vencer você, meus amados. Por isso que necessário é, meus amados, você está plantado na terra boa. Porque na terra boa tem raiz, na terra boa tem estrutura, na terra boa tem a força necessária para você vencer as lutas e as dificuldades de cada dia. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu convido a todos a se levantar. Vamos meditar, meus amados. Vamos meditar, meus irmãos. A semente, ela foi semeada, está sendo semeada a todo ser humano na face dessa terra. A semente está sendo semeada, mas basta você ir escolher, basta você decidir qual a semente que você quer deixar dar fruto na sua vida. Ou seja, muitos deixam a semente sem frutífera, não, mas eu creio que a igreja do Senhor, este rebanho, vai deixar a semente, aleluia, dar fruto. A semente vai ter que dar fruto, e o fruto tem que levar para a sua família, aleluia, o fruto tem que levar para a sua parentela, para a sua casa e para as suas causas, meus amados. Jesus nos criou para dar fruto, para dar vida na nossa família, aleluia. Que você venha sair daqui dando frutos, que você venha sair daqui levando a semente de frutos, de vida para a tua casa, para a tua vida, aleluia, para as tuas causas, seja ela sentimental, espiritual, financeira. Leva a semente que dá frutos, não leva a semente que dá morte, não, leva a semente que dá vida, que dá frutos, para a glória de Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Tem alguém aqui no nosso meio que não tem um compromisso, uma aliança com o Senhor ainda, que deseja fazer uma aliança com Cristo? Eu convido aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus entrar na tua vida, da mesma forma como Jesus ele se encontrava na beira do mar. A multidão foi até Jesus, ou seja, sabia que em Jesus teria a resposta, teria a solução, teria a providência. Em Jesus, irmãos, é em Jesus. A palavra do Senhor nos diz, Jesus ensina: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, irmãos, você pode até fazer nessa terra,
com as coisas terrenas, materiais, você pode até fazer com a sua força, mas com Jesus, no mundo espiritual, no céu, com as promessas de Deus, com o propósito de Deus, sem Ele, você não vai conseguir. Você pode conseguir aqui fora, mas com as coisas do céu, sem Jesus, você não vai conseguir. Você não consegue, irmãos, viver o propósito de Deus sem Jesus. Ou seja, não vive as promessas de Deus sem Jesus. Ou seja, sem compromisso com Jesus, sem aliança com Jesus. Tem que estar lado a lado, meus irmãos, com Ele, para vocês vencer e alcançar o propósito maior, que é a salvação de vossas almas. Em nome de Jesus, eu passo para o pastor e agradeço minha oportunidade.